Amém, irmãos? Boa noite, paz. Coloque a mão no coração. Vamos pedir ao Espírito da Luz para nos preparar. Pai, em nome de Jesus, prepara nosso espírito, nosso coração. Que essas palavras não fiquem vazias, meu Pai. Que permaneçam em nós. E que cada um de nós venhamos colocar em prática em nossa vida, em nosso dia a dia. Amém? Nossa palestra de hoje, na nossa apostila, na página 44, o tema é auto-julgamento. Se te disseres a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso, quer dizer, é imprescindível, é indispensável, te situes, quer dizer, te coloques no lugar dos outros, de modo a que não perca tempo com qualquer julgamento leviano, mentiroso, capaz de arrojar-te, quer dizer, capaz de atrever-se em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Se te observares na condição de agressor, imagina qual valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesse ferido, após reconheceres que te desmandaste no momento de desequilíbrio e loucura. Fosses a pessoa encarcerada, quer dizer, presa, em penúria, em extrema pobreza e doença, e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Vou dar uma paradinha aqui. Autojulgamento é quando temos a capacidade de nos avaliarmos, de analisar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações diante de certas situações, diante de outras pessoas e até diante de nós mesmos. Na verdade, esse autojulgamento, ele é um mergulho dentro do próprio eu. Vamos continuar. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, ou seja, a pessoa no erro, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Dizem lá fora que quer conhecer alguém de poder, de dinheiro, de autoridade. É isso? Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, que se queremos nos conhecer, vamos ver como é que a gente se comporta tendo poder, dinheiro e autoridade. Colocando-te na situação dos companheiros em lágrimas, que viram partir entes amados sob a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria, quer dizer, te destruiria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando a quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com os novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente, advertiu-nos Jesus: não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre
entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossas ideias e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação, quer dizer, a caminho da própria renovação, da própria transformação. Paramos aqui. É muito fácil a gente julgar o outro, não é isso? É muito fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil a gente criticar. Ah, fulano errou, fulano está errado, não era para ter feito desse jeito, não era para ter comportado dessa forma. Isso é um absurdo. Às vezes, quando a gente vê as notícias nos jornais, né, se a gente vê certas situações, a gente não critica? Critica ou não critica? Hã? Ninguém critica? Ah, bom. É fácil, não é isso? É fácil apontar, você errou. Você fez errado. Você agiu mal. Mas difícil é a gente apontar nossos próprios erros, não é isso? Difícil é a gente julgar a nós mesmos. E o que é que a palestra está fazendo? Está nos levando a essa reflexão. Antes de eu apontar o outro, eu tenho que me avaliar, me analisar. Mas essa análise, essa reflexão, esse mergulho no próprio eu, tem que ser com sabedoria. Tem que ser baseado na espiritualidade. Porque quando não é dessa forma, quando a gente para analisar nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta, se fizermos isso de forma errada, o que é que vai acontecer? Vai nos trazer sofrimento. Por quê? Porque a gente vai começar a se punir. A gente vai ter sentimento de culpa. A gente vai achar que não somos merecedores de ser felizes. Ah, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço isso que está acontecendo comigo porque eu cometi tal erro. Então eu não sou merecedor. Essa atitude é uma atitude de punição severa. De nos colocarmos, de nos menosprezarmos. E não é isso que a espiritualidade quer de nós. Porque isso causa sofrimento. E o sofrimento não tem nada a ver com o nosso propósito. Não é dessa forma que devemos analisar a nossa conduta, as nossas atitudes. Porque só nos faz sofrer. Ah, eu sou triste porque eu tenho uma culpa muito grande porque eu cometi tal coisa com certa pessoa. Então eu guardo aquilo comigo. O que acontece quando eu guardo isso dentro de mim? O que pode me causar quando eu guardo essa culpa dentro de mim? Doenças. Doenças do corpo, mas principalmente doenças da alma. Não é isso? Esse autojulgamento tem que ser com base no que a gente conhece, com base na espiritualidade. Por quê? Porque vai nos trazer compreensão. E é uma forma da gente melhorar como pessoa e como espírito. Poxa, eu sei que eu não agi certo. Eu sei que não é dessa forma que eu deveria ter feito. Mas eu vou buscar a minha melhora. Eu vou procurar agir diferente. Comigo e com o outro. Quando a gente se coloca, quando a gente faz essa avaliação, esse mergulho dentro de nós mesmos, a gente passa a se conhecer, não é isso? E com esse conhecimento, a gente consegue controlar as nossas ações, as nossas emoções, diante de tudo ao nosso redor. Consegue ou não consegue? Consegue. A gente consegue não se lançar, não se impulsionar, não ser precipitado em certas situações da nossa vida.
Bom, se eu me conheço, se eu sei que desse jeito que eu agi não é o jeito correto, eu já tenho conhecimento, eu já sei que, poxa, não é dessa forma que eu vou agir. Eu vou me policiar ou não vou da próxima vez? Eu vou, porque eu já me avaliei, porque eu já me conheço, eu já sei como é. Eu já sei o que pode causar para mim e para o outro essa determinada ação minha. Se eu errar de maneira, se eu agir de maneira errada, eu já sei o que pode causar. Olha o transtorno que eu posso evitar. Olha a desarmonia que eu posso evitar. Então, o tema, a palestra nos puxa a essa avaliação, a esse conhecimento. Se eu me conheço, se eu sei que a melhor maneira de me avaliar é não me punindo, não me julgando, não sentindo culpa, eu vou ter compreensão com o outro. Eu vou ter empatia com o outro. Por quê? Porque através da espiritualidade a gente já sabe que todos nós aqui encarnados estamos no mesmo objetivo, não é isso? Então, ao invés de eu julgar, ao invés de eu apontar o erro do outro, por que não orar por ele? Por que não estender a mão àquele que está caído no erro? Se eu tenho poder, autoridade em determinada situação, se eu tenho condições financeiras, por que não ajudar aquele que precisa, ao invés de julgar? Ah, está nessa situação por quê? Porque o pai e a mãe deu condições para estudar, para crescer e não quis. E agora está nessa condição? Porque quer? Para quem tem o hábito de julgar, de apontar os defeitos, normal. Mas quando a gente faz esse mergulho interior, a gente para e pensa, não é isso? Olhe. E se fosse eu que estivesse na mesma situação? A gente passa a se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse sofrendo por a perda de um ente querido? Ah, fulano até hoje está chorando. Eu conheço uma moça, né, que conheci o esposo dela também. O esposo dela faleceu repentinamente em casa, deu um infarto fulminante em casa. E ela chorou muito, ela sofria muito, levou meses, até anos, sofrendo, chorando, postando coisas do passado que viveu com ele, muitos anos de casado, acho que 20 e tantos anos de casados. E as pessoas falavam assim, ah, mas poxa, ela precisa parar com isso, com esse sofrimento, já chega, ela tem que viver. Sim, ela tem que viver, mas cada um tem seu tempo. Cada um tem seu momento. Aquilo que dói para mim pode doer muito mais do que o outro. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua maneira de compreender as coisas. E aí as pessoas criticavam ela por conta disso. Eu disse, gente, deixa ela viver o luto dela. É o luto dela. Vai passar. Ela não vai ficar assim a vida toda. Vai ter um momento que ela vai conseguir se reerguer. E foi o que aconteceu. Foram cerca de mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos a 3. Ela sofreu muito. Muito. Mas ela se reergueu. Foi o momento de luto dela. Então, se a gente não faz essa autoanálise, a gente não compreende o outro. A gente não vai ter empatia com a dor do outro. A gente não vai entender o outro. Então, é isso que a palestra nos puxa, a gente ter essa compreensão. A entender o outro, a se colocar no lugar do outro. E é fazer essa autoanálise sem se julgar, sem se punir. Sem achar que não é merecedor. Somos todos merecedores, sim, de ser felizes, de realizar os nossos sonhos, de ter o que a gente deseja ter.
Somos todos merecedores. Então, com a sabedoria, com a espiritualidade, ela nos dá essa visão. Eu errei, sim, errei, cometi um erro, foi grave, foi. Mas eu não posso ficar a vida toda me punindo por isso. Eu não posso ficar a vida toda me castigando, achando que eu tenho que passar por certos sofrimentos para poder pagar aquilo que eu cometi. Não. Não é desse jeito, não é dessa forma. Não é isso que Deus quer de nós. Eu errei, então eu vou procurar não errar mais. Eu vou procurar não julgar mais os outros. Eu vou procurar entender. Principalmente quando a gente não tem conhecimento de causa. A gente já tem o hábito de julgar sem ter conhecimento da causa, sem saber realmente o que aconteceu. E mesmo assim, tendo conhecimento da causa, sabendo o que aconteceu, a gente não pode ter esse comportamento de julgar. A gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter empatia, compreensão. Porque a gente fazendo isso, ao mesmo tempo que a gente está fazendo com o outro, a gente está fazendo para si próprio. São duas vias. Eu estou sendo compreensiva com o outro, mas também estou sendo compreensiva comigo. E a gente, quando a gente faz isso, a gente passa a ter sensibilidade. A gente passa a ter, poxa, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou agir? Eu tenho que ter cuidado. Como é que vai ser meu comportamento da agora em diante? Como é que eu vou agir com determinadas situações da minha vida? Com esse auto-julgamento, a gente aprende a ter essa sensibilidade, a ter essa percepção, a ter esse entendimento. E se fosse comigo? E se fosse eu? Como é que eu agiria? Como é que eu faria? Será que eu não ia querer que o outro me compreendesse, me entendesse? Será que eu não ia querer uma mão estendida a meu favor para me ajudar, para me tirar daquela situação? Se todo mundo fizesse isso lá fora, muito sofrimento deixaria de existir. Deixaria ou não deixaria? Hein, irmãos? Muita coisa ruim deixaria de acontecer. Porque no momento que o outro fosse julgar, olha, peraí. E se fosse eu? E se fosse com alguém da minha família? A gente tem que estar sempre com esse questionamento, mas de maneira sábia. Se fosse eu, será que eu ia querer que alguém tivesse essa compreensão comigo? Será que eu não iria gostar de alguém ter essa compreensão comigo? No finalzinho aqui, não julgueis para não ser julgados. Então, da mesma medida, da mesma forma que a gente julga o outro, a gente também vai ser julgado. Porque tudo o que a gente dá retorna para nós, não é isso? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado ao lidar com o sofrimento do outro, ao lidar com certas atitudes do outro. Não quer dizer que a gente vai, não, tudo bem, você está certo, você errou, mas você está certo. Não é isso. É a gente estender a nossa mão e dizer, olha, não é dessa forma, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar junto com você, para te ajudar, a se reerguer. É essa compreensão que a gente tem que ter. E com esse auto-julgamento, o que acontece com a gente quando a gente faz esse auto-julgamento de maneira correta, com base na espiritualidade, sem se punir, sem sentir culpa, sem ser severo com nós mesmos? Acontece o quê, irmãos? Quando a gente tem essa atitude com base na espiritualidade, alguém pode me dizer?
a gente evolui, a gente cresce, significa que a gente está colocando em prática tudo que a gente vem aprendendo através da espiritualidade. Amém? Amém. Vamos à nossa pílula do Evangelho. Cuidado com a autocrítica severa. Ela é a porta para o comportamento crítico e julgador com nossos irmãos. Porque quando a gente julga severamente nós mesmos, significa que iremos fazer a mesma coisa com o próximo. Amém? Quero se levantar em reverência à palavra de Deus. Nossa confirmação é em Mateus 7, 1, 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. Palavra de Deus. Palavra da salvação. Coloque a mão no coração, vamos agradecer ao Espírito da Luz por mais uma palestra. Espírito da Luz, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, meu Pai, venha colocar em prática os vossos ensinamentos, que cada um de nós venhamos fazer essa autoanálise, esse mergulho dentro do nosso eu, no intuito da nossa renovação, da nossa evolução espiritual, sem nos sentirmos culpados, sem nos sentirmos menos merecedores do Teu poder. E que com isso também venhamos, através da Tua luz, transmitir os vossos ensinamentos com todos os nossos irmãos. Que venhamos ter a compreensão, a empatia, sem o julgamento severo. Que assim seja. Amém. Amém.